Segundo Samuel, capítulo 3. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Amon de Ainoã, a Jezreelita, e o segundo Quileabe de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto Adonias, filho de Ragite. E o quinto Cefatias, filho de Abital. E o sexto Itreão de Eglar, também mulher de Davi, que nasceram a Davi em Hebrom. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul. Abner faz aliança com Davi. E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. E disse Isbosete a Abner: por que entrastes a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: sou eu cabeça de cão que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e te não entregarei nas mãos de Davi, e tu hoje busca motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher? Assim faça Deus a Abner, e outro tanto que, como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer, transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nem ainda uma palavra podia responder a Abner, porque o temia. Então ordenou Abner, da sua parte, mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? E disse: comigo faze a tua aliança, e eis que a minha mão será contigo, para tornar a ti todo Israel. E disse Davi: bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço, que é: não verás a minha face, se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dai-me a minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios dos filisteus. E enviou Isbosete e atirou a seu marido a Paltiel, filho de Laís. E ia com ela seu marido caminhando e chorando detrás dela, até Baurim. Então lhe disse Abner: vai-te agora, volta. E ele voltou. E praticava Abner com os anciãos de Israel, dizendo: muito tempo há que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também a Abner o mesmo aos ouvintes de Benjamim, e foi também a Abner dizer aos ouvidos de Davi em Hebrom tudo que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E veio Abner a Davi a Hebrom, e 20 homens com ele. Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele vinham. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei, e irei e ajuntarei ao reino meu Senhor todo Israel, para fazerem aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e foi-se em paz. Joabe mata Abner a traição. E eis que os servos de Davi, Joabe, vieram de uma sortida e traziam consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque este o tinha despedido e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei e o despediu e foi-se em paz. Então
Joabe entrou ao rei e disse: Que fizestes? Eis que Abner veio ter contigo, porque, pois, o despediste de maneira que se fosse assim livremente? Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar e saber a tua saída e a tua entrada e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte à entrada da porta para lhe falar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi, depois, ouvindo, disse: Inocentes somos, eu e o meu reino, para com o Senhor para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Fixe sobre a cabeça de Joabe, sobre toda a casa de seu pai, nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, com quem seja leproso, nem quem se atenha a bordão, nem quem caia a espada, nem quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram a Abner por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Davi lamenta a morte de Abner. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: Rasgai as vossas vestes e cingei-vos de pano de saco e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. E, sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: Não morreu Abner como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões de bronze, mas caístes como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Então todo o povo veio fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia, porém Davi jurou dizendo assim: Deus me faça outro tanto se antes que o sol se ponha eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo, entendendo, pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matassem a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Eu hoje estou fraco, ainda que ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço da missionária Deus Irene Oliveira. Shalom Adonai.